sou Rosiane, professora do curso de Engenharia de Energia da Faculdade do Gama, campus da UNB do Gama, e coordeno o projeto Elas na Engenharia do Campus Gama, cujo objetivo é levar o conhecimento das engenharias às meninas de ensino médio para estimulá-las a cursar uma das nossas engenharias. Além disso, temos o objetivo também de promover atividades de iniciação científica e extensão para essas meninas, para que tenham um conhecimento mais amplo sobre o que acontece no âmbito da universidade. Participam desse projeto, além de mim, o professor Rudy, que é coordenador da extensão no campus da FGA, a professora Mônica, que é do Centro Educacional 8, do Gama, a aluna de graduação da Faculdade do Gama, a Samila, e algumas alunas do ensino médio do SED 8, que participarão dessa atividade conosco. Então, a nossa atividade, ela consiste da apresentação de uma parte breve, teórica, e em seguida dos experimentos, de alguns experimentos. No primeiro dia de atividade, nós teremos experimentos relacionados ao ensino de primeiro e segundo ano, do ensino médio, e no segundo dia, atividades do terceiro ano do ensino médio. No primeiro dia, quem abordará a parte teórica e de maneira breve será a professora Mônica, e na sequência as alunas de ensino médio realizarão os experimentos que são práticos, que são experimentos de fácil execução. No segundo dia, eu abordarei a questão teórica também de maneira breve, e na sequência as meninas farão a apresentação dos experimentos da mesma forma que no primeiro dia. Então, eu espero que todos gostem e boa semana universitária a todos. Olá, eu sou a professora Mônica, sou formada em licenciatura plena em Química e sou pós-graduada em docência do ensino superior. Eu trabalho no Centro Educacional 8 do Gama, trabalho com as turmas de ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, e participo do projeto, né, junto com a professora Rosiane e o professor Rudy, Elas na Engenharia. Então, a aula que vocês terão hoje será sobre densidade, ok? Então, eu irei compartilhar e explicar um pouco sobre densidade. Bom, o que seria densidade? Densidade é a relação existente entre a massa e o volume de um material a uma dada pressão e temperatura. Né? Essa relação pode ser representada pela fórmula que eu coloquei aí. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Coloquei um exemplo, né, de como vocês podem observar que cada substância tem a sua densidade. Então, aí tem uma mistura de álcool, óleo, água mais tinta. E observando, a água mais tinta fica embaixo, óleo no meio e o álcool em cima. Porque cada substância tem uma densidade diferente, certo? Outros exemplos sobre densidade. Né? Água sem sal. E aí foi colocado um ovo. O ovo afundou. O que a gente tem em relação a isso? Quer dizer que a densidade do ovo vai ser maior do que a da água. Porém, quando a gente faz uma mistura de água com sal, o ovo flutua. O que significa? Que a densidade da água com sal, ela se tornou maior que a do ovo. Outros exemplos, né, logo ao lado, dentro do vidro, foi colocado um líquido azul que não está identificado, outro líquido vermelho e rolha. Só para vocês observarem, né, que são várias substâncias e elas estão separadas. Por quê? Porque elas têm densidades diferentes. Embaixo, nós temos uma situação onde se encontra, né, a água líquida, o gelo e o álcool. Né? Então, aí está mostrando as moléculas, como é que se encontram as moléculas da água líquida, e que a densidade dela é 1 grama por centímetro cúbico. As moléculas do gelo, a densidade do gelo já é 0,92 gramas por centímetro cúbico. E o álcool, né?
A densidade do álcool, ela fica bem próxima da água, por isso eles se misturam, né? E já o gelo, ele consegue ficar flutuando na água, por causa que a densidade dele é um pouco menor que a da água, tá? No Sistema Internacional de Medidas, a unidade da densidade é quilograma por metro cúbico, ou podemos usar gramas por centímetro cúbico ou gramas por ml, né? Lembrando que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, eu coloquei aí, né, um exemplo da água, que é uma substância muito utilizada. Então, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. O que significa dizer? Que em cada 1 centímetro cúbico, nós vamos ter 1 ml, em cada 1 centímetro cúbico, ou 1 ml de água, nós vamos ter 1 grama de água. Eu coloquei um exemplo de como se resolve, né, algum problema envolvendo densidade. Então, já a densidade de uma mistura varia de acordo com as quantidades das substâncias envolvidas. O exemplo é o seguinte: se prepararmos meio litro de uma solução, o que seria solução? Quando nós temos o soluto e o solvente. Ou seja, o soluto vai se dissolver no solvente. E um dos exemplos que tem aí é 50 gramas de sal, que seria o soluto, e 500 gramas de água, que seria o solvente. Então, essa solução, nós temos que calcular a densidade dela, sendo que, dados o que nós temos, que a massa da água com sal é 550 gramas, e o volume da solução é 500 ml. Então, seria simplesmente dividir 550 gramas por 500 ml, que nós encontraríamos a densidade. Então, concluindo, né, densidade é a massa dividido pelo volume. E todos os objetos, né, todas as substâncias, elas possuem densidade específica. Então, você tem que calcular sobre aquela substância a sua massa dividido pelo seu volume. E aí você encontra a densidade da substância. Concluindo densidade, nós vamos falar um pouco sobre mistura, né, que tem muita ligação com a densidade, já que se as substâncias possuírem densidades diferentes, o que vai acontecer? Elas não irão se misturar, né? Então, vou compartilhar com vocês agora um pouquinho sobre misturas. Só um minuto. O tema seria separação de misturas, certo? Então, primeiramente, o que seria uma mistura? Quando nós temos duas ou mais substâncias dentro do mesmo recipiente, né? Então, nós podemos ter dois tipos de misturas, as misturas homogêneas e as heterogêneas, né? O que faz com que aconteçam essas misturas? A natureza dos elementos químicos que formam as misturas, a densidade das substâncias que estão envolvidas, temperatura e solubilidade dos elementos. E se nós quisermos separar essas misturas? Eu vou citar alguns tipos de separação de misturas, tá? Um tipo bem simples é esse aqui, filtração simples, né? Ele pode ser utilizado para separar uma mistura heterogênea de um líquido e um sólido grosso, ou seja, um sólido em que as partículas são maiores. Então, o que vai acontecer?
o sólido vai ficar retido no filtro e o líquido irá descer. Outro processo de separação de misturas seria a decantação. Ele também é usado para separar misturas heterogêneas. Então, no exemplo aí, nós temos a água barrenta, que é a água com terra. Então, você espera a água se separar da terra. E como é que isso acontece? A terra fica no fundo, ou seja, ela decanta. E após a terra ficar no fundo, nós viramos, né, vagarosamente o becker, né, aí está a ajuda de uma vareta de vidro, para que o líquido ele escorra, né, na direção da vareta de vidro e a terra continue no outro becker, tá? Você pode fazer essa separação várias vezes até que a água fique mais limpa. Né? Outro processo é chamado de centrifugação, que também é utilizado, né, para separar misturas heterogêneas. E esse daí é um aparelho que você, com um tubo de ensaio, né, que é usado em laboratório, e você coloca a mistura heterogênea dentro desse tubo de ensaio e ele gira numa velocidade rápida, onde vai separar, né, as duas substâncias. A substância mais densa vai ficar embaixo e a menos densa vai ficar em cima. Essa aqui, a outra separação, seria a decantação por funil de bromo. Então, aí está um exemplo bem clássico, né, da densidade, que eu estou tentando ilustrar um pouco água e óleo. Né? Então, essa parte mais escura seria a água e a parte de cima seria, no caso, o óleo. Né? Então, eles ficam separados por causa da densidade. E se eu quiser separá-los através desse aparelho, eu abro a torneirinha e deixo a água passar até que o óleo chegue perto da torneira e eu consiga fechar. E então, as duas substâncias ficam separadas. Outro processo, né, seria a destilação simples. Na destilação simples, nós vamos já ter uma mistura homogênea. Então, quando nós queremos separar uma mistura homogênea, por exemplo, de água e sal, ou água e açúcar, e nós queremos recuperar as duas substâncias, nós usamos a destilação simples, onde você aquece a mistura, né, no caso aí está um exemplo com a água salgada, a água vai entrar no seu ponto de ebulição, 100 graus, vai começar a evaporar, vai entrar pelo condensador, que está recebendo a água fria. Ao entrar no condensador, né, ela volta a ser líquida, ela passa da fase gasosa para a fase líquida, e ela cai no Erlenmeyer, né, e o sal continua no balão volumétrico. Outro tipo de separação, esse daqui que a gente chama de separação magnética ou imantação, né, no exemplo está aí o prego misturado no sal, por exemplo, e é só você aproximar o ímã que o prego, né, o ímã atrai o prego. Mais um exemplo seria a destilação fracionada. No caso da destilação fracionada, nós teremos dois líquidos onde a densidade é muito próxima e eles se misturam, como água e álcool. Então, se você quiser separar os dois, né, e recuperar, né, as duas substâncias, você realiza através da destilação fracionada, que acontece aquecendo a mistura, e o líquido que tiver o ponto de ebulição menor vai evaporar primeiro, passar pelo condensador, sofrer um resfriamento, se tornar líquido, e no caso sair ali na proveta. Né? Mas um tipo de separação é esse aqui, sublimação. Né? Então, dentro do becker, temos areia e iodo. O iodo, ele sublima muito facilmente, e ao aquecer a mistura, ele passa da parte sólida para gasosa, né, e fica todinho no vidro de relógio. Então, e a areia continua dentro do becker. A última separação que eu vou mostrar para vocês é a peneiração, né? A peneiração serve para separar sólido mais grosso do sólido mais fino. E nós usamos a peneira, os sólidos que têm moléculas maiores vai ficar na peneira, e o outro vai passar para o próximo recipiente. Então,
finalizando, né? Aqui tem vários tipos de separação. Deixei também os exercícios, caso vocês queiram fazer, né? Mas, no nosso caso, a aula termina aqui e eu espero que vocês gostem do experimento que será apresentado pelas alunas do nosso projeto. Então, até logo, até a próxima aula. Olá, meu nome é Maria Eduarda, sou estudante do primeiro ano do SEG 8 do Gama e hoje irei fazer o experimento da quase lâmpada de lava, que é um experimento bem simples e ao mesmo tempo bem legal. Bom, para este experimento nós iremos precisar de água, óleo, corante alimentício e uma pastilha efervescente. Bom, para começar, eu irei colocar o corante na água para deixá-la mais em evidência e após irei colocar o óleo, formando uma mistura heterogênea e percebemos que a água sempre ficará por baixo, por ser mais densa do que o óleo. E por último, é só pegar a pastilha efervescente, jogá-la lá dentro e deixar a magia acontecer. Mas como isso acontece? Como sabemos, a água e o óleo não se misturam, por isso o corante usado para a água não atinge o óleo. Nisso vemos uma divisão nítida. A água, por ser mais densa que o óleo, ela fica por baixo. Mas, na hora que jogamos a pastilha efervescente e ao entrar em contato com a água, gera gás carbônico, que sendo bem menos denso que a água e o óleo, ele sobe para a superfície, levando consigo algumas partículas de água que flutuam sobre o óleo. Ao chegar à superfície, o gás carbônico vai embora, deixando apenas partículas de água que, pelo motivo de ser mais densa que o óleo, volta para baixo. Bom, meu nome é Natália do Carmo, eu estudo no SEG 8 e eu vou apresentar 2 experimentos sobre densidade da água. O primeiro, a gente vai precisar de 2 copos d'água, um frio e um quente, só tem que ter cuidado para não ser muito quente, para não se queimar. E um corante, eu vou usar o corante azul porque é o que eu tenho. Uma colher para misturar e um pedaço de papel ou então plástico, de preferência plástico, mas eu não tenho, então vou usar papel pra gente poder tampar. Então eu vou pegar o corante azul e vou colocar na água quente pra gente poder ver as águas diferentes. Vou misturar. Vou pegar um dos papéis que eu cortei e com cuidado eu vou tampar direitinho e virar. Bom, dá pra ver que aqui ficou quase todo completamente, né, transparente e aqui ficou a parte azul. Isso porque a água, quanto mais quente, menos densa ela é, ou seja, ela fica mais leve. Vamos ver agora se fosse o contrário, com a água quente por baixo. E a água se mistura e fica completamente da mesma cor. Bom, foi isso. Nesse experimento, eu vou fazer um fluido que nem é líquido e nem é sólido, ele não se decide. Ou fluido não newtoniano. Para esse experimento, a gente vai precisar de maisena e água. Quando a gente olha ele assim, dá para perceber que ele é líquido. Mas se a gente colocar pressão, aplicar força, ele fica sólido. Se a gente colocar a mão e deixar, ela afunda. Mas se a gente aplicar resistência, ele fica sólido. Outra coisa é que se a gente pegar a colher e tentar pegar devagar, a gente consegue. Mas se tentar com força, ele fica mais resistente. Isso acontece porque existem 2 tipos de fluido, fluidos newtonianos e não newtonianos.
Os newtonianos têm uma viscosidade constante, então eles não variam de acordo com a força aplicada, assim como água e leite. Já os fluidos não newtonianos, eles não têm uma viscosidade tão definida, então eles variam de acordo com a força aplicada. Alguns exemplos são o amido de milho com a água e o ketchup. Não esqueça de copiar o link e responder o nosso questionário.